Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Flávia Kelly, aqui eu falo sobre autoestima, sobre fé, sobre comportamento e vou compartilhar com você que eu descobri que eu não gostava de ser bonita, por que eu não gostava de ser bonita e fatores que fazem você não querer ser bonita também. Primeiro que eu achei curioso que não tem nenhum vídeo aqui no YouTube sobre isso, porque na minha aula da faculdade eu tive aulas de psicologia e foi muito falado sobre abuso e quais são os sintomas, né? Os comportamentos que uma pessoa pode ter depois que ela é abusada, e um deles é a falta de vaidade, é a vontade de não ser absolutamente, de não ser atraente, de não ser bonito, por se sentir culpada pelo abuso e então não querer atrair de novo o abusador. Então tem mulheres que engordam por isso, tem mulheres que realmente não cuidam absolutamente nada da aparência delas com esse medo. Então eu já dei o spoiler de um, mas esse não é o primeiro. O primeiro é sobre desequilíbrio da autoestima. Então deixa o seu like, se inscreve, que mais na frente eu vou falar do abuso também. O primeiro tópico é desequilíbrio da autoestima. Sim, eu teve uma fase da minha vida que quando eu me arrumava, eu ficava, tipo, me sentindo superior. E aí aquilo me dava uma tristeza. Porque eu sabia que eu tava, tipo, me sentindo superior às pessoas e eu não queria me sentir assim. Aí eu ficava triste. E aí eu falei, cara, então eu não vou me arrumar pra eu não me sentir superior. Aí eu não me arrumava e aí, assim, eu conseguia apreciar a beleza das outras mulheres, mas eu começava a me sentir mal porque eu tava me sentindo inferior, eu tava me sentindo menos, tipo, achava, nossa, a menina perto de mim super bonita. E aí tem aquela piadinha, né, tipo, quando a pessoa é bonita perto de você, parece que a sua feiura aumenta. Então, assim, eu vivia nesse dilema. E eu comecei a ser meio que contra me arrumar. Eu achava super massa quem se arrumasse, mas eu não me arrumava. E aí, na verdade, E aí logo depois teve a fase que eu me arrumava sempre. Então eu tava sempre assim, de brinco, cabelinho na régua e maquiagem. E aí teve um tempo que eu falei assim, cara, eu vou fazer um jejum de maquiagem pra eu entender que eu sou bonita sem isso, pra que eu me sinta bonita de dentro pra fora, que eu não dependa de algo externo pra me sentir bonita. E aí eu fiz um ano e não foi fácil, foi pesado, mas valeu a pena. E depois disso eu tive outras fases e teve a fase assim, uma das mais chocantes. Eu até tenho um vídeo sobre isso, solteiros, por que você não atrai pessoas interessantes? Tipo assim, eu percebi, teve fases que eu percebi que eu me sentia atraída por caras bonitos, mas esses caras bonitos não se sentiam atraídos por mim. Então eu tive que entender e aceitar que tinha algo errado comigo. Outra coisa também que me ajudou foi trabalhar com loja de roupa, porque nessa loja eu tinha que fazer foto e vídeo e eu comecei a me ver ali, assim, então eu comecei a perceber que o que eu via no espelho não estava condizendo tanto com o que eu via nas fotos e nos vídeos, então me ajudou muito a melhorar a minha imagem. E hoje eu consigo, assim, me arrumar e não ter esse sentimento de superioridade ou inferioridade e entender assim que eu me arrumo não é pros outros, é pra mim, pra eu me sentir bem comigo mesma, pro meu bem-estar, e não usar isso de comparação, porque essa coisa de você se sentir superior ou inferior é a questão da comparação, de você se comparar. Então, eu sei que por mais que eu me arrume, eu nunca vou ser igual a fulana, e mais que outra pessoa se arrume, ela nunca vai ser igual a mim, porque não existe isso, não tem como a gente se comparar, porque nós somos extremamente únicos, certo? Se você quer ser uma pessoa que se cuida mais, entenda isso, que não é pros outros, é pra você, e não é pra você ser igual a ninguém, é pra você ser o melhor de você mesmo, ser a melhor versão de você mesmo. E aí eu quero compartilhar, quero mostrar pra vocês um exemplo da Bíblia, de um cara que ele tinha complexo com a autoestima dele e como que isso prejudicou ele. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Quem foi esse cara? Foi Saul. Saul, ele era um cara muito bonito, tá lá em Samuel 9, 1 Samuel 9. Fala que ele era um cara de muita boa pinta e bastante alto, tipo assim, os caras mais altos batiam nos ombros dele. Então ele era um cara muito de boa pinta, de uma aparência muito boa. 1 Samuel 9. Ele parece que ele tinha um pouco assim de pensamento negativo, de sentimento de inferioridade. Como que eu sei disso? Vou mostrar pra vocês. 1 Samuel 9:2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os reis israelitas, e os mais altos batiam nos seus ombros. Aí, tipo assim, Samuel fala que ele foi o escolhido em 1 Samuel 9:21. Saul respondeu: acaso não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel, e o meu clã não é o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Ou seja, ele sempre se comparando com outras tribos e tendo esse sentimento assim de inferioridade, tipo, eu não mereço
Tipo, quem sou eu pra ser eleito alguma coisa? E o que aconteceu, então, quando ele chegou no poder? Ele se rebelou contra Deus, ele foi um cara extremamente arrogante de fazer as coisas por ele mesmo, então ele não dependia mais de Deus. Era assim que ele agia no comportamento dele, e isso entristeceu bastante o Senhor e fez com que ele fosse desclassificado como rei de Israel. Então, para você ver como que esse desequilíbrio da autoestima, ela afeta a gente, porque ou a gente fica se sentindo de mais ou a gente fica se sentindo de menos. Então, quando a gente consegue achar o equilíbrio da nossa autoestima, a gente não se sente inferior às pessoas porque a gente não se compara. E a gente não se sente superior às pessoas porque a gente não se compara. A gente sabe do nosso imenso valor e do imenso valor das outras pessoas, tá? E agora eu vou falar sobre abuso e no final eu vou falar sobre a importância da feminilidade do autocuidado para a mulher. Se inscreve, deixa o seu like antes de eu continuar o vídeo. E abuso, como eu falei, né, na faculdade eu tive aula sobre isso, foi muito importante, foi fundamental. E ela fala assim que algumas mulheres, mulheres ou homens, quando são abusadas, eles perdem a sua vaidade para não atrair os abusadores. Então, assim, é como se eles, no inconsciente deles, eles se sentem culpados pelo que aconteceu e eles não querem que isso aconteça de novo. Então, eles param de se arrumar. E eu confesso para vocês que, assim, quando eu era criança, eu fui meio que abusada por outra criança, infelizmente. Fui iniciada nessa área precocemente por causa dessa criança que provavelmente, como não sei, foi iniciada também. Isso gerou em mim, assim, um sentimento de tipo, os homens só querem me usar. E aí eu também fui criada sem o meu pai biológico. Então, um sentimento assim de rejeição, algumas coisas que eu acabava ouvindo dele, coisas negativas. Então, juntou a rejeição, o sentimento de rejeição, com o sentimento de que os homens se sentem atraídos por mim. Então, assim, muitas mulheres, eu acho que assim como eu, devem viver isso, tipo, não querer se arrumar porque não quer ser atraente, não quer chamar atenção. E porque tem esse sentimento de os homens só querem me usar. E aí hoje eu entendo o quê? Que ser bonita não significa ser sensual, por exemplo. Então, o fato de eu estar maquiada não significa que eu tô sensual. Agora, assim, a forma que eu me expresso, a roupa que eu tô vestindo, a forma com que eu me relaciono, com que eu me comunico no lugar, no ambiente que eu estou, isso sim pode ser um motivo para atrair ou para gerar segundas intenções, enfim. Então, assim, eu consigo hoje ser bonita, mas não mostrar pros caras que eu tô interessada. Por exemplo, eu tô na academia, me maquio pra ir pra academia, e eu não fico, tipo, na mesma direção que o cara tá. Eu tenho looks pra academia, só blusa grande, não uso top, blusinha com leg. Vou até fazer um vídeo com os looks que eu uso pra academia pra mostrar pra vocês. Então, como eu falei, essa coisa de ser atraente tá no conjunto. Então, assim, se você se cuida, você é bonita, é uma coisa. Agora, você ser atraente é outra. E aí, às vezes, vão acontecer de caras abordarem a mulher e tal, mas você não precisa aceitar. Você não precisa dar moral pro cara que aborda você. E se ele for desrespeitoso, sem você fazer algo ou dizer algo sem que você tenha dado permissão, sem que você tenha dado espaço para isso, aí ele tá sendo desrespeitoso e aí você tem o direito de denunciá-lo, né, pro dono do local que você tá frequentando, enfim. A gente precisa ser bonita e saber se posicionar. A gente precisa saber ser bonita sem ser sem ser sensual, sem ser vulgar, sem ser oferecida. Então são coisas diferentes. Se você foi abusada, se você tiver um caderno, um diário onde você escreve, é muito bom isso, tá, gente? Para o nosso crescimento, escreva sobre esses sentimentos que você sente, de por que você não quer ser bonita, por que você não quer chamar atenção. Entenda que o abuso, ele não é culpa sua, então entenda que ser bonita não é a mesma coisa de você ser vulgar e de você ser sensual, que não tem nada de errado com isso. Inclusive, isso é um dom que Deus deu para nós mulheres, de sermos agradáveis aos olhos, entende? E a gente precisa do autocuidado para ter isso, certo? Cuidar da nossa pele, cuidar da nossa aparência em geral, da forma que a gente veste, de comunicar a nossa personalidade, a nossa essência através de como a gente se veste, como a gente se maquia, enfim. E o terceiro motivo pelo qual às vezes a gente não quer se sentir bonita
é pela questão machista, assim, da sociedade. E tem muito a ver com esse segundo tópico sobre abuso, que é assim, se você tá bonita é porque você quer chamar a atenção dos homens. Se você tá bonita é porque você quer ser atraente. E não, a gente tem que estar bonita porque a gente quer se sentir bem com a gente mesma, porque a gente quer levar um dia leve, porque a gente quer realçar aquilo que nós somos, ser a nossa melhor versão, para que a gente esteja de bom humor. Então, assim, quando a mulher se arruma, ela tem bom humor. Isso é algo do feminino e é algo que as trevas lutam muito contra, para que nós sejamos mal-humoradas, para que nós sejamos ranzinzas, porque isso é totalmente antifeminino. E isso deixa a gente insegura. E a mulher insegura, ela se torna chata, ela se torna apegada com as pessoas em volta dela, ela fica mal-humorada, então ela é menos produtiva, então ela consegue influenciar menos positivamente as pessoas em volta dela, porque nós mulheres temos um papel influenciador muito importante pro reino de Deus. Então a sociedade machista, ela fala isso: você tá sendo bonita porque você quer ser atraente. Não, eu tô sendo bonita porque eu gosto de ser a minha melhor versão. E aqui no Brasil, por exemplo, não é, a gente associa a feminilidade à sensualidade. Então, assim, eu acho que hoje a gente ainda tem poucas referências de mulheres femininas, sabe? A gente tem muita referência de mulher sensual, mas tem pouca referência de mulher feminina. Então a gente acaba associando as duas coisas, tipo, achando que sensualidade é feminilidade, não tem nada a ver. Porque a sensualidade, ela transmite força, então ela acaba sendo uma característica da mulher que toma atitude, que dá em cima, da mulher que faz acontecer. E assim, não que a mulher não seja capaz de fazer acontecer, por exemplo. Não que a mulher não seja independente, por exemplo, que ela não consiga, muito pelo contrário, nós somos realmente muito poderosas. Mas ser feminina, em vez de ser sensual, é ser a mulher que não é aquela mulher que toma atitude diante dos homens, mas é aquela mulher que espera o homem certo chegar perto dela, que espera ser cortejada, que espera um homem tomar atitude diante dela. Então, assim, quando a gente é sensual, qualquer homem chega perto da gente. Mas quando a gente não é sensual, mas é feminina, não é qualquer homem que vai chegar perto da gente, mas vai ser homens que vão reconhecer que nós somos diferentes, que nós somos mulheres, que nós somos femininas, mas que nós não somos dadas, não somos oferecidas. Então, essa é uma das principais diferenças. Nós precisamos, como brasileiras, mudar muito a nossa visão de o que é ser mulher. Ser mulher é ser feminina, mas não necessariamente ser sensual, porque a sensualidade, ela é algo pro matrimônio. Então é isso, que você seja uma referência de feminilidade. E pra encerrar esse vídeo, outra coisa, assim, que faz a gente perceber que a gente tem bloqueio com isso, com autoestima, com boa aparência, é assim: eu não me arrumar e eu me incomodar com as mulheres que se arrumam. Porque assim, se você é uma mulher que não se arruma, mas você não se incomoda nem um pouco com as mulheres que se arrumam, então você tá super top. Tipo assim, se você não se arruma e você não se sente inferior a outra mulher que se arruma, sua autoestima tá super top. Agora, se você não se arruma e se sente mal porque outras mulheres se arrumam, aí a gente já percebe que o problema tá com a gente. Se eu sou assim, se eu me incomodo porque a outra mulher se arruma, então isso é um sinal de que eu tenho problema nessa área, porque eu me sinto livre de não me arrumar, mas eu não me sinto livre em saber que ela gosta de se arrumar. Então, tipo assim, se você se sente leve, se você se sente bem de saber que a outra pessoa se arruma, mesmo que você não se arrume, tá tudo certo. Agora, quando você se incomoda com isso, com esse fato, isso é um sinal de que o bloqueio está com você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreva, deixa o seu like, dá uma olhada nos vídeos anteriores e até o próximo vídeo.